Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que todo mundo esteja me ouvindo. É, Novamente é um prazer encontrar todo mundo. Espero que a semana tenha sido maravilhosa para vocês, que esteja todo mundo em casa. E dentro de alguns minutos a gente vai entrar em contato com o ex-presidente da Fundação Palmares. Olha, ele já está aqui. E aí a gente vai dialogar um pouco sobre tudo isso. Bom, eu só vou novamente solicitar e pedir ao professor que aí ele vai aceitar. Espera aí, só um momento. Deixa eu ver, só um momentinho. Enquanto isso, aqui vamos estar. Oba! E aí, tudo bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. É isso aí. Ótimo, ansioso para tudo isso. Vamos lá. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer em nome de toda a rede, de todo mundo que está ajudando a construir esse espaço. É um prazer imenso, porque a gente só se falava via WhatsApp, não pessoalmente, pelo menos ver, né? É um prazer porque eu acho que o senhor, com certeza, é uma das pessoas que mais ajudou e contribuiu, principalmente com minha comunidade, com a certificação, tudo isso. Então, é um prazer imenso para todo mundo que vai estar presente aqui. Nós, enquanto rede, pretendemos construir esse espaço, um espaço de diálogo, de conversa, de reflexão, bem tranquilo, e esperamos que a gente consiga, então, resolver tudo isso. Bom, primeiramente eu vou apresentar para os pessoal qual é a proposta. Para quem nos acompanhou a semana passada e viu a nossa rede, a gente, em certa, é constituído por vários estudantes de comunidades quilombola, de comunidades quilombola e de comunidade negra. Ela é composta por estudantes de museologia, então nossa proposta de rede dessa construção das lives é falar sobre questão racial dentro da área da museologia, que é um assunto e é um tema necessário para todos nós, caro, porque a gente precisa pautar sobre isso nos espaços de museu, até porque, antes de tudo, o museu é uma ideia e ele propaga e difunde, de certa forma, a memória, muitas vezes, que não é nossa memória. É uma memória que é de uma elite e a gente precisa constituir esses processos raciais. Bom, e eu estou um pouquinho nervoso, mas a gente consegue chegar lá. Acho que, acho que nesse momento fica aqui a cargo do senhor, se apresentar, falar que o senhor pode falar, sinta-se à vontade. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Erivaldo Oliveira, para quem não me conhece, sou professor, fui presidente da Palmares e, como presidente da Palmares, nós tivemos a felicidade de fazer uma grande gestão no Brasil, espalhar a cultura negra em estados nunca antes imaginados, porque a vida inteira a Palmares ficava no eixo Rio, São Paulo, Bahia, né? E nós desbravamos o Brasil, levamos a Palmares para o norte do Brasil, para a região centro-oeste do Brasil, né? Adentramos em cidades que a Palmares nunca tinha ido, como exemplo o Amapá, que 76% da população do Amapá se autodenominam negras, descendentes, né, afrodescendentes, e eu tive muita felicidade em espalhar todos os tentáculos da Palmares pelo Brasil. Saímos do eixo Rio Bahia e Maranhão e levamos para o Brasil inteiro. Isso foi muito importante. Então, eu faço um trabalho junto a muitos governos, a muitas prefeituras, para implantação da cultura afro-brasileira em todos os rincões do Brasil. Ok, Bom, Lucas? bom, obrigado. Se o senhor quiser falar mais, você fala. Então vamos nesse processo, antes de tudo, acho que é uma pergunta meio questão Enem. É,
como o senhor pode se definir quanto pessoa, tudo isso muito mais? Quem é, na verdade, o Erivaldo, além desse processo de gestão da Fundação Palmares, tudo isso muito mais? O processo da gestão Palmares é muito recente, mas eu sou professor, sou economista, administrador, tenho mestrado em área na economia do setor público e administração pública e trabalho com administração pública há 30 anos. Eu brinco que eu digo que muitas pessoas querem ser político, querem ser prefeitos, vereadores, mas não entendem de gestão pública. Não é à toa que os nossos municípios estão tão desprezados, porque são péssimos gestores. Eu posso dizer isso do alto dos meus 30 anos que trabalho com gestão pública, e o Brasil é campeão global de péssimos gestores. Por quê? Porque quando entra na prefeitura só quer saber de coisas equivocadas. Não querem saber de fazer uma boa gestão, de deixar a sua marca. Eu digo sempre que tudo que você fizer na vida, você tem que ser o melhor. Se você for o prefeito, você tem que ser o melhor prefeito. Se você for o gestor, você tem que ser o melhor gestor. Você tem que deixar a sua marca. Por isso que eu fiz questão de deixar minha marca na Palmares. Daqui a 100 anos, irão falar. Daqui a 50 anos, irão falar. Então, a gente precisa levar essas competências para as comunidades afro-brasileiras. A gente precisa levar capacitação para as comunidades quilombolas. Foi isso que eu fiz na Palmares o tempo todo. Levar capacitação. Né? Levamos capacitação para quilombos na Bahia, para quilombolas do Rio de Janeiro, do Amapá, né? de Goiás, do Mato Grosso do Sul, né? Do Rio de Janeiro, né? Cursos nas mais diversas áreas, cursos que lhe deem empregabilidade. Fizemos cursos de direção teatral, de interpretação, cursos de dança, cursos de fotografia, cursos que gerem empregabilidade. É isso que o nosso povo está precisando. O nosso povo não precisa só das migalhas que caem ao chão. O nosso povo está precisando de capacitação para ter empregabilidade e não depender das aspas, benesses de governo A ou governo B, que dá uma cesta básica e acha que aquilo compra seu voto, aquilo vale seu voto. A gente precisa formar em nossas comunidades quilombolas. A sua é um exemplo disso, Sim, mas lá em Limoeiro, ali entre sim, rios, para quem não conhece, eles têm sim, lá um trabalho maravilhoso, que tem um conselho, né, se reúnem mensalmente para discutir os caminhos da comunidade. E o que a gente sim, precisa fazer é isto, levar capacitação. A Palmares não precisa e não deveria ser nunca um centro apenas de produção de festa. Quando eu entrei na Palmares, a primeira coisa que eu acabei foi isso. A festa é a nossa cultura. sim, Né? Nosso samba, nossa sussa lá no centro-oeste, o marabaixo lá no norte, o jongo no Rio de Janeiro, o samba de roda no recôncavo da Bahia. Então, a nossa festa é a nossa cultura e nós temos que preservar. Mas a festa tem que culminar o ponto final, porque no ponto intermediário eu tenho que oferecer capacitação a essas pessoas, porque não adianta eu verdade. gastar dinheiro público só com festa. Eu preciso gastar o dinheiro público com festa, mas para entregar o certificado de formação e com festas valorizando a cultura local. Porque a cultura local, eu viajei esse Brasil inteiro, né? Sim, E a cultura local ela está sendo morta. Né? Por exemplo, você estuda na Universidade Federal do Recôncavo, não é isso? é côncavo. Sim, sim, Tem uma manifestação cultural em Santo Amaro, por exemplo, o Nego Fugido, né? Que é uma sim, manifestação cultural linda, maravilhosa, que está praticamente extinta, só tem duas ou três pessoas que fazem o movimento lá no distrito de Acupe. Né? Então, a gente sim, precisa. O samba de roda do Recôncavo cada vez mais está na mão só de Dona Nicinha. A gente precisa incentivar, nós precisamos cobrar dos prefeitos dos municípios que faça a cultura desses povos,
que faça o aniversário da cidade, não levando o Zezé Camargo e Luciano, não levando esses cantores, mas usando a cultura local, os artistas locais. Por quê? Porque aí você incentiva e a cultura não morre. Não adianta você criar um museu e daqui a 50 anos não existir mais essa cultura. Verdade. E a nossa cultura é resistente, porque a cultura afro-brasileira ela chega aqui subjugada. E toda cultura subjugada ela tende a desaparecer. Ou então, no mínimo, ficar ali no gueto. Mas a cultura afro-brasileira ela foi forte. Ela foi tão forte que até hoje ela permanece. Das 8 manifestações culturais, você vai ser um museólogo, das 8 Sim. manifestações culturais registradas pelo IFAM, da cultura brasileira, todas são de origem afro-brasileira. Vamos começar lá de cima, o Mar Abaixo, lá no norte, o Carimbó, no Pará, a Sussa, no centro-oeste, o Sim. jongo do Rio de Janeiro, o samba Partido Alto do Rio de Janeiro, o samba de roda na Bahia, Roda do a lavagem do Recôncavo. Bonfim, o bembé do mercado em Santo Amaro, né? O Bumba Meu Boi no Maranhão, todas são de origem afro-brasileira. Então, uma cultura que chegou subjugada e até hoje ela existe forte. O que é que nós precisamos fazer em sua comunidade? É sentar com o seu futuro prefeito de Entre Rios e Sim. falar: nós queremos isto para a cultura afro-brasileira. Nós queremos que a cultura afro-brasileira seja respeitada, que o ensino de África nas escolas seja implementado. Lei 10.639 de 2003, 9 de janeiro de 2003. Tá? Estão fazendo 17 anos, fez 17 anos esse ano, e é raro o município do Brasil que tem isso implementado. Quando eu estava na Palmares, eu lancei um livro chamado O que você sabe sobre a África? E lancei em 16 estados da federação. 16. Para o ensino da África na escola. Porque muito se fala que não tem livros didáticos. Você tem milhões de livros sobre Só a não são África hoje. usados de forma para que os estudantes, pessoas, eu possa dizer muita coisa. Eu acho que com futuro, como futuro museólogo, a necessidade que a gente tem de falar sobre narrativas negras e entender sobre a história dos nossos povos é muito mais além de que aprendizado, é também empoderamento das pessoas. E eu posso dizer uma coisa que isso é recorrente dentro dos cursos de museologia, mas a gente fala também da academia brasileira, que é a falta de tratar e debater. Muitas vezes, quando tem, apesar que hoje é muito melhor do que há 20, 30 anos atrás, muitas vezes é pontual. Mas ainda assim, há muitas pessoas que resistem. Eu posso dizer uma coisa sobre a cultura aqui do município de Entre Rios, que é um município rico em cultura, tem várias pessoas, a gente produz artesanato, a gente produz arte, a gente tem tudo, mas o município precisa urgente dessa questão de tratar a cultura negra, a cultura afro-brasileira de outra perspectiva. Que isso é uma coisa que você invisibiliza as pessoas que produzem. Tem uma festa da cidade, traz um cantor famoso que custou 200, 300 mil reais. Eu vejo, principalmente quando estou em Cachoeira, acontecer isso, e as pessoas, principalmente quando tem, que são samba de roda, a comunidade ali, ganha muito pouco em relação às pessoas, e isso é muito, muito, muito horrível, de maneira geral. Muito bem. E a gente precisa fazer isto a nossa pauta diária. A gente Sim, precisa estar todo dia dizendo isso ao prefeito, porque gasta 500, 1 milhão em uma prefeitura pequena para comemorar o aniversário da cidade, que eu não sei por que se comemora o aniversário da cidade todo ano. Né? Aniversário da cidade, você comemora em épocas pares. Né? Todo ano tem que fazer a maior festa do mundo. Faça uma festa cultural. Né? E uma coisa interessante, o ensino de África na escola, porque a gente fala hoje muito em preconceito, em racismo e tudo isso, sim, o preconceito e o racismo e a intolerância religiosa, ela surge da ignorância. Ela surge da falta de conhecimento. O que é isto? Vamos lá.
Nós estudamos sobre o Império Francês. Sim, Nós estudamos o Império Inglês, o Império Austro-Húngaro, o Império Mesopotâmico, mas nós não estudamos a cultura afro-brasileira. Nós não estudamos a cultura africana. Todo preconceito e todo racismo ele vem daí. É a falta de conhecimento que nos leva a isso. Você estudou o Império Árabe, e no Império com Árabe você certeza. estudou os muçulmanos, o islamismo. Então você trata como normal. Mas o candomblé, todo mundo olha com um olhar atravessado, é coisa do cão. Não é? Pois é. Porque não estudou, porque não leu. Se você observar, por exemplo, é uma questão até interessante museologicamente falando, se você Sim, estudar, se você pegar a Bíblia, o livro de Ruth, lá na Bíblia, se passa na África, em Etiópia. As 12 tribos de Israel, quando tem a separação das 12 tribos, uma das tribos vive em Israel. E essa tribo é a tribo dos Rastafares. Sansão, que a lenda branca europeia, sim, eurocêntrica, contou que tinha os cabelos longos e Dalila cortou, Sansão era Rastafari. Era o dread de Sansão. Aqui no Brasil tem um fotógrafo chamado Januário Garcia, que eu vou trazer ele na Bahia para ministrar curso nos quilombolas, sim. né? E um curso de fotografia. Ele levou um ano convivendo com as tribos Rastafares, descendentes de Sansão, em Israel. Levou um ano fotografando Legal. a tribo. Tá? Então, tudo mentiram sobre nossa história. Se você pegar uma Bíblia lá da Nigéria, toda a história que é contada em nossa Bíblia está naquela Bíblia lá deles. E quem inventou a oferenda? Ah, porque matam animais, ofertam animais, né? Olha a falta de conhecimento, o que é que nos leva à ignorância e leva a preconceito, a racismo. Olha só, lá na Bíblia, Sim, Deus aparece e diz a Abraão, Abraão, pegue seu único filho, suba ao monte, mate-o e ofereça ao altar do Senhor. Abraão assim fez. Abraão subiu. Quando ia matar o filho mais velho, a nova voz aparece e Deus diz a Abraão, Abraão, você já demonstrou a sua fé. Olhe para a sua direita, que tem uma ovelha, mate e entregue ao altar do Senhor. Neste exato momento, estava criado a oferenda em todas as religiões. Nós, do Candomblé, temos oferenda. A Igreja Católica tem a oferenda, referente. não é? O que é a oferenda? É quando você entrega, né, o dinheiro, você entrega o produto. O que são as festas da Igreja Católica, se não as festas da oferenda? O fazendeiro dá um boi. Isso é oferta. Sim, Só que as religiões cristãs modernas, pentecostais, inventaram um tal de dinheiro, que é dinheiro que não acaba mais. A gente não. A gente oferta ao nosso orixá. A Igreja Católica sempre teve isto. Então, naquele momento estava criado. É preciso tirar o povo da escuridão, da ignorância. É essa ignorância que leva a todo preconceito. Tem cada sim, história bíblica junto com a cultura afro que é simplesmente sensacional. A história do pai de todos, do nosso Jesus e do pai lá de todos os orixás em África, olha só, semelhança. Os ingleses pegam tudo isso, traduz para a Bíblia e vira a verdade absoluta. Olha só, como é que surge o filho de Oxalá? Surge da seguinte forma. sim, Uma senhora estava lavando roupa em um rio, vem um vento e essa senhora
fica grávida. Desce Oxalá e diz que ela ia ficar grávida de um filho dele. Aí nasce, né, o Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia pegou isso e transformou em Jesus Cristo. Maria fica grávida do Espírito Santo e vai dar um filho ungido chamado Jesus. Precisa conhecer de África, porque as pessoas só se referem à África quando falam em miséria e escravidão. E A África fome, é tudo rica. isso, como se fosse. A África é muita cultura. Sim. Para além disso, a gente tem umas 3 perguntinhas, assim, professor. Meio que questão do Enem, né? A preocupação só em relação ao tempo. A Major Denise Santiago pensou assim, pô, é só questão do Enem, é vestibular, mas vamos lá. A gente contextualiza antes de tudo a pergunta para depois fazer o senhor. Bom, eu gostaria de fazer essa pergunta a ti. Eu tenho certeza, como pessoa que trabalhou, se dedicou e tem se dedicado à cultura afro-brasileira, em especial na gestão da Fundação Palmares durante o período da presidente Dilma, então isso é uma coisa maravilhosa. Então vai a primeira pergunta. Bom, desde que foi criada pela lei número 7.688, em 22 de agosto de 1988, a Fundação Palmares teve à frente a presença de pessoas negras, de presidentes negros, levando em conta a retórica da representatividade, todos os problemas que existem nas armadilhas. O próprio Silvio Almeida fala muito isso sobre as armadilhas das representatividade. Isso. Como a figura, no caso do próprio maravilhoso, para não dizer ao contrário, do próprio Sérgio Camargo, na frente da Fundação Palmares, mesmo ele sendo um filho de um dos mais importantes militantes, tanto na área da literatura quanto também do movimento negro, que é o pai dele, que era o Oswaldo de Camargo. Então, nesse processo, como é que o senhor visualiza a figura do próprio Sérgio de Camargo dentro esse processo que está ocorrendo, o desmonte da Fundação Palmares? Veja bem, aqui vai até um abraço para Oswaldo Camargo, que é uma grande figura. Toda vez que eu ia em São Paulo, fazia questão de encontrar com ele, que é um senhor de uma grande militância na década de 60, de 70. É um homem que merece todo o respeito dos negros do Brasil. Veja Sim, bem, eu aprendi com os mais velhos que negro não bate em negro, irmão não sim, bate em irmão, ok? Sérgio Camargo é fruto do equívoco que a sociedade brasileira impõe à nossa cabeça. Você, para ser aceito, sim. né, as pessoas lhe dizem, não, você não é preto, não, você é moreno. Mais clarinho, queimadinho, Aí sempre assim. você se entusiasma, acredita nisso. Não, você é gente boa, você pode ficar aqui, mas aquele preto não entra, não. Você não já viu essa palavra racista? Eu tenho até amigo que é preto. Eu tenho até amigo que é negro para comprovar o quanto ele é racista. Né? E Sérgio é fruto desse equívoco. Você sabe, você é um menino estudioso, você já Sim, leu Peles Negras, Máscaras Brancas, sim, né? Que Fanon. um dos grandes personagens daquele livro, ele escreve uma carta para o irmão de uma mulher que ele se apaixonou na França, ele das Antilhas, chegando em Paris, se apaixona por esta mulher branca e escreve uma carta para o irmão, que era rico e tal. E aí o irmão responde a carta com a maior educação. Né? Ele é um cara formado. E aí o irmão responde que daria, sim, a mão da irmã dele. Por quê? Ele não era negro. Ele não é nem das Antilhas. Ele é francês. Se ele acredita nisso, ele está fazendo o jogo da dominação. Né? Então a gente não pode. Isso são equívocos. Quantos equívocos você ouve todos os dias? Palavras que as pessoas usavam inocentemente carregadas de racismo. Preto de Sim. alma branca, né? Cabelo bom. Né? O seu cabelo é ruim, não é? O meu cabelo é ruim. Então, essas coisas,
E uma das coisas mais perversas que tem é que o espaço da branquitude é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado com ocupar os espaços de branquitude. O espaço Sim, de poder da branquitude. Nós que somos ousados e temos que arrombar a porta e entrar. Tá? Você quer ver uma coisa? O ex-ministro da Educação mentiu em relação ao currículo. Ele não tem sim, doutorado. A ministra mentiu no currículo, que não tinha doutorado, nem formada em direito ela é. O sim. ministro do Meio Ambiente mentiu no currículo, mas quem foi o execrado? O ex-ministro da Educação. Pois é. E Ninguém ele execrou percebeu esses isso. ministros. Ninguém execrou esses ministros negros. Celso Pita, você não era nascido ainda, foi Sim. prefeito de São Paulo em 1996, um negro baiano. Tinha um ano. Um negro baiano, retinto, um jurista competentíssimo, era advogado de Paulo Maluf. Paulo Maluf termina o mandato dele e escolhe para prefeito Celso Pita. Celso Pita ocupa a prefeitura da maior cidade da América Latina, São Paulo. Celso Pita saiu execrado. Celso Pita ficou tão deprimido que quando largou a prefeitura morreu de depressão. E Maluf, o maior ladrão do mundo, até hoje está aí. Pois é. Solto. Você está vendo como a gente tem que ter cuidado para ocupar os espaços da branquitude? A gente tem que ser ousado. Quando alguns me diziam, não, eu quero um órgão lá que tem coisa para preto, eu digo, se respeite. Nós não podemos deixar passar. É muito fácil dizer, quem cria o racismo é o próprio negro. Se coloque na pele do outro. Você quer ver uma coisa? O Sim, francês que veio para o Brasil, ele sabe a cidadezinha que o avô dele nasceu, o bisavô. O alemão que veio para o Brasil, ele vai lá todo ano visitar a família que está lá. O pessoal de sim. Israel, de todos os lugares. Agora, amigo, isso é até muito emocionante eu falar isso. Você não, que é jovem, você conheceu seu bisavô. Quem foi meu Sim. bisavô, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei quem foi meu bisavô, de que país ele veio. Supõe-se que na região de Santo Amaro veio os negros da Guiné. Né? Sim. A região de Alagoas foram os negros de Angola. Você está entendendo o tamanho da gravidade que é a questão racial no Brasil? O negro é cheio de mimimi, mimimi, porque não é você que sofre preconceito todos os dias, não é você que é seguido no mercado, não é você que é professor catedrático e as pessoas perguntam se você serve café. Não perguntam se você é o professor. Eu já dei muita aula e vi muitos preconceitos. Eu conto até muito isso nas minhas palestras. Uma vez eu fui dava aula na Escola Superior de Guerra Sim. e fiquei sentado na antessala, os alunos todos chegando, e em nenhum momento eles me cumprimentaram. Quando eu entrei na sala, que o comandante leu meu currículo, que eles tomaram um susto. Você está entendendo? Isso a gente sofre toda hora, a todo Isso é doloroso. momento. E a gente não pode deixar passar em branco. A gente tem que falar. E a Palmares é um símbolo do povo negro. É um símbolo dos jovens, dos mais velhos. Né? Eu digo sempre que esses mais velhos, Oswaldo Camargo, o vovô do Ilê, a mãe Hilda, que é a mãe de vovô, né? Januário Sim. Garcia, Carlos Moura, todos esses que lutaram na década de 60 e 70, vovô ousado, cria o Ilê aí, em plena ditadura militar. Aí eu lhe pergunto, né? Sim. Essas pessoas nos deu um mundo melhor com sua luta. Por isso que jovens como você, Lucas, tem que Sim. continuar essa luta. Tem que continuar essa luta. Olha só, um ex-ministro da Cultura, ele fez uma alusão a Hitler, o Sim. ex-ministro, aquele Rubin, né? Fez Maluco. uma alusão a Hitler. Tá? Não nem a Hitler, ao ministro da propaganda de Hitler, Goebbels. Né? No outro dia, eu fiz até
uma declaração sobre isso. No outro dia, o presidente da Câmara Federal, que é judeu, o presidente do Senado, que é judeu, lá do Amapá, foram no presidente da República e exigiram a demissão do ministro. Tá? Sérgio Camargo diz horrores. Eu não vi uma voz nem do presidente da Câmara, nem de nenhum deputado do Brasil, nem nenhum deputado na Bahia. A Bahia tem 39 deputados, nenhum deu uma palavra. E eu cobrei de Verdade. todos, nenhum deu uma palavra. Racismo estrutural. O racismo está estruturado na sociedade. Os pilares da sociedade são racistas, porque a gente aprende o racismo dentro de casa. A criança ela não nasce racista, mas ela aprende o racismo nas estruturas da sociedade, seja na escola, seja no próprio seio familiar, que ele aprende as palavras racistas, aprende a dizer que o preto não sabe isso, não sabe aquilo. A gente, para mostrar que é bom, a gente tem que ralar um bocado. 2, 3, 4 vezes mais. Isso é doloroso. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas preferem entre um belo currículo de um negro e um belo currículo de um branco, prevalece o branco. E a gente tem que brigar com isto. Tem que brigar 24 horas. Pode pegar qualquer cidadão brasileiro comum, ele tem embutido lá dentro dele todas as nuances, porque tem que ser negro realmente na Palmares. Chega, o lugar de fala é nosso. Chega Sim. de contar a nossa história. Em 1720, teve a revolta de Vila Rica, que eu vou fazer uma live com o pessoal de Ouro Preto na quinta-feira. E a Universidade Federal de Ouro Preto só botou os brancos para falar no mesmo dia e no mesmo horário. Nós vamos fazer uma só com negros. Porque quem sabe de nossa história somos nós. Nós que sentimos a falta de um bisavô, nós que sentimos a falta de onde eu vim, de onde veio o meu bisavô, Pois meu é. tataravô, de que país da África ele veio. Todo mundo é bonitinho. Ah, não, meu pai veio da Itália, de tal cidade, assim, assim. Sabe, até a cidadezinha que nasceu, tem a casinha que ele nasceu. O meu Tem avô. todo o mapa social, tudo Pois é. isso. Então, isso a gente precisa. Em 2016, o Brasil sediou as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Sim. E eu tinha pouco tempo na Palmares. E aí me chamaram para uma reunião. Primeiro, colocaram 5 milhões na Palmares. Né? O ministro... Nossa, dinheiro. botaram 5 milhões na Palmares para a gente fazer a Olimpíada, fazer os eventos culturais nas Olimpíadas no Rio. Depois diminuíram para 3, depois diminuíram para 2, depois diminuiu para 0. Aí tá bom. Aí fizeram uma reunião com todos os órgãos vinculados da Palmares. Desculpe, do Ministério da Cultura. O ministro da Cultura é meu amigo, que hoje é deputado federal, Marcelo Calero. E aí eu fui para a reunião. E aí eu disse, ele abriu a reunião, eu disse, estava a ordem de fala, IFAM, Funarte, Palmares. Aí eu disse, ministro, eu quero falar primeiro. Aí ele, pois não, todo mundo concorda em Erivaldo falar primeiro? Não, concordamos, pode deixar Erivaldo falar. A reunião durou 10 minutos, porque eu peguei o microfone e disse, ministro, o que está acontecendo aqui hoje é o que eu chamo de racismo institucional. Que cultura vocês querem mostrar na Olimpíada no Rio de Janeiro, lá no Cais do Valongo, do Rio de Janeiro? Que cultura vocês querem mostrar? O Museu Lazar Segal? Nada contra o Museu Lazar Segal. O Museu Brasil-França? E a cultura afro está representada onde? E a cultura afro, a capoeira, não vai participar do desfile de abertura das Olimpíadas? O mal-estar ficou tão grande que o ministro encerrou a reunião.
Todos os presidentes de vinculados veio para mim e disseram assim, você está certíssimo. Na mesma hora ele mandou me chamar e devolver o dinheiro. Tá? E fizemos todos os eventos no Rio de Janeiro como deve ser. Nós temos que brigar. Nós temos que Sim, mostrar que a gente não está ali só para receber salário. Nós estamos ali representando o movimento negro, um movimento de 54% da população brasileira. Nós somos 54% da população brasileira, mas eu tenho 417 prefeitos e eu não tenho 54% de prefeitos. Eu não tenho 54% de vereadores. Eu não tenho 54% de deputados federais. Eu não tenho 54% de deputados estaduais, de ministro do Supremo. A esplanada do Ministério é toda branca. Quando verdade. cheguei na Palmares, eu fui em 11 ministérios. E nós levamos, eu peguei 11 ministérios que tinham recorte racial, até casa para quilombola nós fizemos em Goiás. Até casas, 80 casas do Ministério das Cidades, juntamente com o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, na época, e ele me deu as chaves para entregar aos quilombolas. Ele foi embora e disse assim, Arivaldo, toma as chaves aqui, aí é com você. Ele não tomou para ele me entregou. Você está entendendo? A gente tem que brigar, a gente não está ali. Aí quer terminar Palmares, mas não tem coragem, porque ele sabe que para acabar com a Palmares tem que ser por lei, porque toda instituição, autarquia, fundação, que é criada por lei, obrigatoriamente, tem que ser extinta também por lei. E Sim, eles tentaram já várias vezes acabar com a Palmares, viu? O governo Collor, em 1990, ele tentou acabar com a Palmares, mas sabe que a barreira do Congresso é grande. Então, já que eles não tiveram coragem, ele bota um preto lá para acabar com a Palmares. É a guerra entre a gente. É a guerra entre os pretos. Né? Aí bate no Sérgio Camargo, né? Por quê? Mas ele está ali porque ele é um equivocado. Antigamente, na política, né, quando eu era militante da política, a gente dizia, sou, né? E a gente dizia que quando uma pessoa estava no lugar errado, o pobre que vota no rico, o pobre que acha que é rico e vota em Bolsonaro, o pobre que é pobre e não tem noção, né? A gente dizia que eram pessoas equivocadas. O que é que nós fazíamos como dirigentes partidários à época? A gente chamava essas pessoas para conversarem, para conversar, para contar um pouco de história, para mostrar como foi a formação do Brasil, para a pessoa cair a ficha e dizer, realmente eu estou de lado errado. Tá? Então, Lucas, eu fico muito feliz quando eu vejo sim. jovem como você encampando esta luta, que é do todo o povo brasileiro. Não tire isso da memória. Os brancos não podem falar por a gente. Quem tem que falar por a gente somos nós. Eu aceito que todos venham. Todos podem vir para a luta. Porque nós não vamos fazer o fim do preconceito, do racismo só com os pretos. Porque o racismo não é Verdade. culpa da gente. O racismo não tem nada a ver com a gente. Quem tem racismo é eles, são eles. Mas chame eles. Todos, como é que diz Angela Davis, né? Numa sociedade racista, não adianta Sim. você ser contra o racista, você tem que ser o quê? Tem que ser antirracista. Antirracista. Então nós temos que chamar todos, como Martin Luther King fez. Sim, Todos têm que vir. Todos têm que lutar. Levantar a bandeira do antirracismo. E isto é uma luta diária. Os racistas não dormem. Né? Os racistas estão acordados a todo momento e a não gente dorme tem que mesmo. estar também acordado. Tá? Então, você pega a Câmara de Vereadores aí de sua cidade, Entre Rios, que eu conheço muito bem. Né? Sim. Entre Rios tem negros. Teve um negro que foi prefeito. Né? Esqueci o nome dele agora, Ranulfo. Ranulfo, Foi, do foi PT até até. Do PT. prefeito do PT. Foi o primeiro que eu lembro e único e saiu É. totalmente desmoralizado. Tem Saiu todo agora. desmoralizado aquele rapaz.
Tem agora o atual prefeito, que é Lísio Simões, mas eu não vi até hoje, desde que tomou a gestão, que já vai completar quase praticamente 4 anos, e eu não vi nenhuma questão pautada a questão racial. Inclusive, eu falei com o E secretário. Elísio, no meu modo de Pois ver, o é, Elísio é negro, né? Mas pois ele não é, e dá uma ele, palavra sobre a questão racial. Uma eu palavra não sobre vi ele. nada, 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 nada. Então, meu querido, a gente tem que lutar de manhã, de tarde, de noite, porque eles não dormem, não. E a gente também não pode dormir, né? Infelizmente, eu digo sempre que no Brasil é assim, as coisas têm avanços, mas depois parece que a sociedade brasileira dá uma saudade do que não presta. Eu A acho que gente no Brasil acabou é com a recorrente. ditadura, Tancredo foi eleito, Sarney, aí vem Collor, bum, porta-voz do atraso. 20 anos de atraso em 2 anos só. Esse aí já atrasou o Brasil em menos de 2 anos, já atrasou o Brasil 20 anos na questão ecológica, na questão do meio ambiente, na questão de preservação da cultura. Ele é tão burro que Hitler dominou a Alemanha pela questão cultural. Hitler Nem isso ele pegou. vê. Nem isso o imbecil vê, que ele pode dominar pela cultura, como Hitler fez. Hitler fazia altas vernissagem, altas apresentações de arte, de cinema, né? E ele é tão burro que quer acabar tudo. Ele é tão burro que não sabe impor uma cultura, porque as pessoas moldam o seu caráter pela cultura. Sim, E qual a cultura que ele quer moldar? A cultura da violência? A cultura do matar? Né? Da milícia que está se instalando pela Bahia inteira? Você vê um miliciano que foi morto aí em Esplanada, sim. um dos Pertinho Guarujá, daqui. pertinho de você, né? Quando a gente vai para Porá, passa na porta do sítio. A milícia está se instalando em todos os municípios do Brasil. E esse cara foi parar ali por quê? Porque ali tem miliciano também. Você está entendendo, amigo? Então a gente precisa gritar, a gente precisa mostrar que a nossa cultura é poderosa. A cultura afro-brasileira é poderosa. Né? Você pega os grandes produtores hoje intelectuais, porque a gente só fala na África, né? Você conhece grandes pensadores africanos hoje, né? Sim. Tem uma Aqui, oportunidade que muitas pessoas não teriam anteriormente. Aquele Mbembe, né? Da África do Sul, autor do formidável livro, né? Como se produz o ódio, como isso é produzido, um dos maiores pensadores hoje do mundo. E as pessoas ficam ainda com aquela coisa atrasada. Ah, só a África que tem miséria. A África tem miséria, deixa de ser imbecil para que mais miséria do que tem no Brasil? Eu acho que supera em muitas situações a África. Bom, como eu já estou vendo que a gente vai ter dois blocos. A gente tem mais uma perguntinha, mas tá ótimo, tá legal. Eu tô gostando, super, hiper massa. Que eu tô aprendendo. Eu acho que essa troca de saberes é maravilhosa, essa transfluência de saberes está muito, muito, muito bom. E aí vai a segunda pergunta para o senhor. É, para além do fomento da cultura, a própria Fundação Palmares, ela é hoje uma das tutoras, na verdade, desse processo de titulação de certificação, na verdade, de certificação das próprias comunidades remanescentes quilombola, né? E aí, nos últimos dias, a gente tem vindo recorrente várias questões voltadas. Um dos fatores foi em relação à nomeação, no caso, a indicação do Sérgio Del Arco, que é um cantor lírico, aqui para a representação para tratar sobre a própria identidade da cultura das comunidades remanescentes de Quilombo. Pensando nisso, o que é que o senhor tem por opinião em relação a isso? Veja bem, os territórios, eu não gosto de chamar muito comunidade, Sim, porque quando eu cheguei na Palmares, o pessoal dizia comunidades de remanescentes quilombolas. Eu disse, vamos sim, chamar de território, né? Porque é no território que a vida se desenvolve. É sim, no território que você produz seus saberes, seus fazeres, o seu conhecimento.
tudo isso é o que a gente chama cultura. A cultura é seu modo de viver, seu modo de fazer, é seu modo de cantar. Bom, é no território que o povo reside. Eu não tenho povo sem território. Quando Verdade. os Estados Unidos quiseram transformar Israel em um país, ele pegou um território, disse assim, Israel aqui é seu, e em 1948 o Estado de Israel foi fundado. Eu dou um território. E por que não nos dão os territórios? Porque quem tem território tem poder. Sim. Entendido? Quem tem território tem poder. Por que se brigam tanto pelas terras indígenas? Porque são territórios. Né? Então a gente precisa lutar pelos territórios. E a coisa é tão maldosa. Eu tenho, quando eu saí da Palmares, tinha 3.300 comunidades quilombolas certificadas. Ficada. 3.300. Olhe como é perversa. A gente entrega o certificado, mas o INCRA, o Ministério da Agricultura, não dá a posse da terra. O que é isso? Eu me defino como quilombola, moro em um território, mas não tenho a posse da terra. Eu não posso tomar um dinheiro para agricultura familiar em um banco, eu não posso envolver certas coisas, eu não posso fazer nem casas populares, porque casa popular você tem que ser o dono da terra. Tá Isso é um dos entendendo? grandes empecilhos, Um principalmente dos para a grandes manutenção. empecilhos, e o governo é perverso com isto. É perverso, ele não dá titulação. Eu briguei muito com o INCRA, mas muito, não foi pouco, não. Por quê? Porque eu entendo que eu dando território, eu estou lhe dando sua liberdade. Quando eu lhe dou um território, eu lhe dou ali a certidão, né, passada. E o território quilombola, ele não é no nome de A, de B ou C, não. É em nome da Associação Associação. Quilombola. É inalienável e indivisível. Então, o Brasil é perverso com as comunidades afro-brasileiras. E isso está no artigo 215 e 216 da Constituição, que diz que eu tenho que devolver as terras de remanescentes quilombolas aos seus donos. Até 2003, da fundação da Palmares, até 2003, quem titulava as terras eram a Palmares. 2003, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa essa atribuição para o INCRA. E em 2017, 2018, um deputado do partido, o DEM de Goiás, entrou com ação no Ministério da Justiça, ou no STF, para caçar os registros das comunidades quilombolas retroativa a 88. Foi uma guerra. Nós fomos conversar com os ministros do Supremo, né? Os ministros do Supremo sensibilizados, e ganhamos por 11-0. Até o presidente da casa votou. A mesma coisa com a matança de animais nos rituais do candomblé, também entraram no Supremo, também ganhamos de 11-0. O território ele é tão importante, por isso que você tem que tombar. Você vai visitar Sim, o museu de Auschwitz, você vai visitar os museus lá do nazismo, você volta sensibilizado, não é? Você com volta certeza. sensibilizado, chorando. Ai, meu Deus. Mas ninguém visita um quilombo para ver onde a gente sofreu, né? Ninguém vai à Serra da Barriga, em Alagoas, para saber como é que Zumbi resistiu 300 anos, né? Mais de 100 anos. O exército de Pernambuco, o exército brasileiro tentou destruir o quilombo de Palmares. E eu tive a felicidade, um outro grande feito da minha gestão, eu tive a felicidade de elevar o quilombo de Palmares à categoria de patrimônio de Mercosul e ia levar Inclusive, a patrimônio inclusive sobre mundial, isso. mas eu saí. É, fala, fala. Não, já estava com o dossiê pronto para elevar a categoria de patrimônio da humanidade. Como levamos o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, Sim, que recebeu mais de 1 milhão de negros e negras de África.
Bom, a gente tem mais uma perguntinha para o senhor, até porque eu estou um pouco assustado, porque ainda falta 10 minutos para terminar tudo isso. Aí eu fico com medo se o senhor teria a possibilidade de ter um segundo bloco, tudo isso, mas aqui estamos nós. É tipo, para controlar e mediar é difícil, mas a gente consegue. Mas eu fico muito feliz porque eu estou aprendendo bastante. Eu acho que isso é fantástico, fantástico, fantástico. E eu quero conhecer pessoalmente, com certeza. Bom, Eu vou aí, eu ia daquela vez, lembra? No quilombo sim, aí em Entre Rios, mas não deu para eu ir. sim, Mas assim que terminar essa. Inclusive, eu vou fazer os cursos lá, né? sim. Aí Vou eu fazer quero os um cursos. deles. Bom, pensando nessa questão mesmo de se abordar sobre a questão do patrimônio, da memória e o direito, a gente entende que o racismo ela é uma marca muito pesada na população negra e ela tem recorrente influência sobre tudo que a gente produz, desde a vida afetiva, desde a vida econômica, a questão educacional e principalmente quando a gente fala do direito à memória e do espaço da memória. Uma das coisas que a gente, enquanto rede, tenta muito provocar é isso, a inquietação para as pessoas entenderem a produção da memória em outra ótica. E o senhor falou muito sobre o memorial, o Zumbi dos Palmares, e lá na Serra da Barriga, no próprio processo que você tem do sítio arqueológico e principalmente do sítio arqueológico do Cais do Valongo, que talvez seja um dos espaços que mais as pessoas conhecem, tanto no Rio de Janeiro quanto no estado de Alagoas, que mostra o processo de resistência, de luta, de dores, de sabores da população negra de maneira geral. Então, nesse processo, sabendo que a Fundação Palmares, enquanto organização, órgão de fomento à população, à cultura negra e também um dos órgãos é a gestar conjuntamente com outros órgãos, como o órgão Secretaria de Cultura, tudo isso muito mais. E nesse desmonte que está acontecendo no Brasil, como o senhor vê a relação da manutenção e a preservação do patrimônio, principalmente do sítio arqueológico, sob o comando da Fundação Palmares? Está ameaçado. Não podemos encobrir. Completamente ameaçado. A Serra da Barriga é patrimônio do Brasil, tombado pelo Sim, IPHAN em 1995. E em 2017, Palmares e IPHAN foi sim, lá em Buenos Aires defender a ida da Serra da Barriga para patrimônio da humanidade. Por que é bom isto? Porque, queira ou não, tem que ser mantido. Olha só, um povo não existe sem memória. Nossa sim. memória é nossa cultura. Um povo sem memória está mergulhado em sua tumba, como dizia um grande escritor baiano chamado Vanderlei de Pinho. Não é? Um povo sem cultura está mergulhado em sua tumba. Morreu. Né? E a gente precisa reavivar esta memória. A gente precisa recontar a história do Brasil. Existe história fantástica no Brasil de negros destemidos que lutaram. A gente queria fazer mais 10 lives, 10 discussões para a gente discutir todo o processo de insurreição no Brasil. O Brasil é um país perverso. Aquela coisa do homem cordial lá em Sérgio Buarque de Holanda, lá em Gilberto Freire. O Brasil não tem nada de cordial. O brasileiro é perverso. Foi E muito. perverso com a nossa cultura. Foi perverso com a cultura afro-brasileira. A gente não tem que esconder isto. Aí tem que dizer com todas as letras. E mais, observe. Em 1822, o Brasil decreta a independência de Portugal. O Brasil decretou a independência. A reconhecer a independência do Brasil foi a Inglaterra. Mas a Inglaterra estava com seu capitalismo emergente. E ela reconheceu. Mas disse ao Brasil: Brasil, eu reconheço, mas você não pode mais trazer escravizados. Tá? Não pode mais trazer escravizados. E aí o Brasil continuou trazendo. E em 1831, o Brasil assinou, decretou aqui, por isso que tem essa expressão, vocês não sabiam, vocês que sabiam, tem essa expressão para inglês ver.
Tá? Com certeza. Né? Essa expressão passou a existir por quê? Porque o Brasil fez uma lei para entrar em vigor em 1831. 1831, coincidentemente, coincide com a maioridade de Dom Pedro II. Em 1831, o Brasil diz que não vai mais trazer escravizados. Que a partir daquele momento, todo escravizado que entrasse no Brasil ilegalmente estaria automaticamente livre. Ok. Observe que todas as grandes revoltas contra o Brasil, contra o regime, acontecem entre 1830 a 1860, 1870, até culminar com a República. Tá? Por quê? Porque os escravizados que aqui chegaram, e alguns conseguiram a sua liberdade na justiça. Porque existia uma lei, mas era só para inglês ver e dizer, não, o Brasil já fez uma lei proibindo. Tá? Tanto que é verdade que em 1850 a Inglaterra baixa a lei Eusébio de Queiroz. E essa lei Eusébio de Queiroz era proibindo terminantemente o tráfico de escravizados pelo Atlântico. Os donos de navios, que eu não gosto da expressão navio negreiro, que eu não digo navio branco, né? Os proprietários de navios, eles vinham com os escravizados. Quando avistavam um navio de bandeira inglesa que fiscalizava os mares, eles jogavam a carga no mar. É como diz o professor Alberto da Costa e Silva, no seu fabuloso livro, Um Rio Chamado Atlântico. E aí você vê todas as atrocidades que nós passamos nessa travessia, né, que saía de Angola, no porto de Benim, né, para o Nordeste brasileiro e para o Rio de Janeiro. Então, nós temos muito a contar sobre a nossa cultura. Nós viemos para aqui como os reis e rainhas de nossos clãs, de nossas tribos. Por isso que nós sempre fomos altivos, os negros. Por isto. Porque nós tínhamos altivez. Estratégico. Se um dia você for na Serra da Barriga, Meu sonho. você vai se emocionar, porque a visão é de 360 graus. 360 graus. Que ali eles duraram 100 anos. Eles são tão estrategistas, nosso povo, nossa gente, que eles aqui chegaram. Ah, tem que catequizar, tem que dar um nome católico. Ok. Professor, faltam 3 minutos, então quando terminar esses 3 minutos, a gente volta na live no segundo bloco também. Olha, eu tenho um Porque... compromisso nesse instante, mas vamos lá, deixa eu concluir. Aí o que é que Vamos. aconteceu? Sim. Ele ia na igreja, os negros iam na igreja. Quando chegava na igreja, né, a igreja de Nossa Senhora de Santa Bárbara. Santa Bárbara Sim. virou Iansã. A igreja de Santo Antônio. Santo Antônio virou Ogum. A de São Jorge virou Oxóssi. E ali eles faziam de conta que estavam rezando para o santo. Mas à noite tocava-se os tambores na escuridão da senzala. Então, o nosso povo, ele precisa ter essa memória. Mas se jovens como vocês não tomar partido disso, isso tudo morre. Que o Estado brasileiro não está preocupado com isso, seja de esquerda ou de direita. Olha o Nordeste inteiro, governado os 9 estados por partido de esquerda. Nenhum tem a Lei 10.639 implantada. Nenhum. Nem o da Bahia. Pois é. Bom, de certa forma eu fico grato, senhor, pela possibilidade. Foi um prazer imenso. Quero dizer que em nome da rede agradeço novamente. Muito, muito obrigado pela atenção. Sei que o senhor vai se ocupar agora, mas muito, Eu ainda muito, muito posso uns 10 obrigado. minutinhos. Então, vamos terminar a live aqui, mais 10 minutinhos o senhor volta para se despedir, falar umas coisas finais e a gente... Então, quem está online, a gente já volta rapidinho. VaptVupt.